Vocês não sabem a odisseia que está sendo começar esse Pepe Café. Explodiu a internet onde eu estou usando a internet de um mobile kazakh. Eu não sei se vai funcionar, eu espero que funcione. Bom, de qualquer maneira, saúde, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa tudo. Esse é um Arábica e vocês não têm ideia de onde esse Pepe Café está. Eu estou em Turquestão, no Cazaquistão. E é uma longa história. Ah, eu estou numa caravanserai, com um lago gelado em frente. É pena que eu não posso mostrar para vocês. Está um vento das estepes demente fora. Eu estou gravando no lobby do caravanserai onde eu estou, depois que explodiu a internet. É uma aventura atrás da outra. E hoje de manhã eu estava com os nômades no meio das estepes e a internet dos nômades estava funcionando, não é lindo? Então a gente está no Turquestão. Eu acabei de sair de uma cúpula de um fórum importantíssimo em Astana, a capital do Cazaquistão, onde a gente estava discutindo tudo entre o mega ciclo de terrores que nos aflige no momento, e em busca do que, segundo os organizadores do Fórum de Astana, que é um dos principais fóruns da Ásia inteira, não só da Ásia Central, mas da Ásia inteira, é, uma nova perspectiva de paz. Resumindo, e isso vocês vão poder ler na coluna que eu escrevi entre ontem e hoje, e que deve e de quando eu estou falando para vocês, desculpe, que deve sair breve, onde eu explico tudo o que aconteceu em Astana. Basicamente, foi um clash de civilizações. De um lado, os atlanticistas, e do outro lado, os eurasianistas, ou quem apoia o futuro de uma Eurásia integrada. Ou seja, dois russos, três chineses, eu, e alguns no meio, como um indiano, um ex-embaixador indiano e um analista turco que mora nos Estados Unidos. Bom, é complicado resumir o nível das conversas que nós tivemos, porque foi em todo o espectro, desde sanções até inteligência artificial, passando por, evidentemente, as guerras eternas, que, do ponto de vista dos anglo-americanos, não são guerras eternas, a bancada atlanticista defendendo com unhas e dentes as diversas posições incongruentes do império, alguns deles por Zoom, falando direto dos Estados Unidos, professando o tipo de absurdos de neocons e de ziocons que nós estamos acostumados. E na última sessão plenária, a história degringolou, porque houve um ataque barato, ad hominem, de um dos atlanticistas contra um jornalista russo lendário que vai fazer 90 anos o ano que vem. E eu intervi pessoalmente e botei essa figura no seu devido lugar. Então, essa foi uma pequena nota no final, onde, na verdade, toda a tensão do debate durante 2 dias, que estava borbulhando por baixo, terminou afluindo. E, mais uma vez, demonstrou um fato crucial, que é sempre, do nosso ponto de vista de analistas independentes, é sempre importante a gente confrontar, que é o abismo absolutamente total entre a visão atlanticista e hegemônica imperial das guerras eternas, especialmente da guerra na Ucrânia, e a visão de russos, chineses e, no meu caso, independentes, que sabem perfeitamente quais são as razões da guerra na Ucrânia, e é algo que para eles é absolutamente inaceitável. Ainda pior quando eles estão confrontados com a derrota humilhante da OTAN no terreno no Donbass. Bom, essa foi, digamos, uma introdução para a nossa conversa que vai girar em torno da possibilidade de que haja paz. Vejam vocês, paz implicaria
não só uma paz na Ucrânia, mas uma paz em Gaza, e nós sabemos que isso é impossível, como paz no sentido de o império parar de provocar focos de tensão e desestabilização pelo sul global inteiro, que é o que vai nos levar ao cerne da nossa conversa hoje, que são os polos de poder, nós já discutimos isso antes, os polos de poder que estão mais ou menos configurados agora, e os pelo menos 5 focos, por enquanto, antes que comece o fim do ano, que, com a presidência russa dos BRICS, os 5 focos principais no momento de desestabilização, praticamente todos provocados pelo Império. Uma reavaliação dos blocos. Nesse fórum em Astana, eu fui encarregado pelos organizadores de mediar um debate sobre blocalização, ou seja, o mundo está realmente derivando para a formação de blocos. E, claro, no final, essa foi uma conversa bastante civilizada, por sinal. A gente chegou a várias conclusões, mais ou menos, que, sem dúvida, os blocos existem, mas os anglo-americanos não queriam entrar em detalhes, colocando justamente em perspectiva por que esses blocos estão surgindo. E quem, mais ou menos, está dividindo o mundo em blocos, quando o mundo poderia ser muito mais unitário, porém respeitando-se o direito de outros parceiros, do outro como um todo, dos diferentes parceiros do Sul Global, que é algo que, do ponto de vista do império hegemônico e unilateralista, é absolutamente impossível. Bom, então o bloco principal, ao qual voltamos sempre, é o Ocidente, mas é um Ocidente que está dividido por dentro. Está dividido dentro dos Estados Unidos, que vivem uma guerra civil larval, praticamente, e dentro da Europa, como nós vimos nos últimos dias, onde existe uma fissura dentro da União Europeia severa, provocada especialmente pela obsessão da Comissão Europeia em agir como um agente do império e financiar tudo que a Ucrânia não precisa, ou pede, ou mais do que pede. E as fissuras dentro da OTAN também, onde vários dos principais personagens eles temem justamente que essa deriva da OTAN para o leste da Europa e para os Bálticos junte um monte de pequenos cachorrinhos enraivecidos, cuja única missão, dentro dessa expansão da OTAN favorecida pelos americanos, é de provocar a Rússia. Então, o bloco ocidental ainda é o mais importante no mundo porque, essencialmente, controla o sistema financeiro internacional. Embora haja fissuras dentro dos Estados Unidos, dentro do OTANistão, dentro da União Europeia, dentro da OTAN e entre capitais europeias. O outro bloco importante a gente poderia chamar de Rússia-China por várias razões. Porque a Rússia-China, como uma parceria estratégica, eles estão coordenando o avanço do mundo multipolar. E isso vai ficar cada vez mais claro a partir do dia 1º de janeiro de 2024, com a presidência russa dos BRICS. Tem 2 elementos extremamente importantes que demonstram como essa parceria estratégica não só é fundamental em unir as civilizações russa e chinesa, como ele é completamente incompreensível para as elites atlanticistas, transatlânticas. Um deles, por exemplo, é o que está sendo discutido e vai ser implementado desde o Fórum de Vladivostok, alguns meses atrás, onde eu estive, que é abrir o porto de Vladivostok para tudo que os chineses quiserem. O porto de Vladivostok, na verdade, foi cedido ao Império Tsarista Russo em 1860 e era originalmente um território chinês. Agora, era, digamos, a saída para o mar da Manchúria. Agora, por causa dessa união estratégica Rússia e China, os chineses vão ter todo o acesso que eles precisam a Vladivostok e, a partir de Vladivostok, eles vão coordenar os investimentos chineses no
extremo leste da Rússia e nas regiões fronteiriças entre Rússia e China, que fazem fronteira com a província chinesa de Heilongjiang. So, Heilongjiang, a partir de agora, vai estar diretamente ligada com o comércio chinês, com várias regiões da Rússia e com o desenvolvimento de diversas regiões fronteiriças da Rússia com a China. Ou seja, não existe nada mais integração Rússia e China do que isso no momento. Completamente desconhecido pelos americanos e pelos europeus. Outro tema muito importante é que, nos últimos meses, e evidentemente, chegando ao mais alto escalão entre Xi Jinping e Vladimir Putin, tudo que os chineses precisarem de tecnologia militar da Rússia, agora eles vão ter acesso. Isso é absolutamente inédito na história moderna de Rússia e China. É extremamente importante. Isso significa que ataques esporádicos ou em concerto dos ocidentais, tanto quanto Rússia e China, e especialmente nessa nova obsessão dos neocons americanos, que é uma guerra contra a China, e isso foi discutido no nosso fórum em Astana. Outro bloco importante que não é um bloco, ou seja, é uma aparência de bloco, ou um desejo de bloco da parte da Índia. Que a Índia lidere digamos, uma espécie de bloco do sul global e dos herdeiros do movimento não alinhado. O movimento não alinhado, cujo auge foi nos anos 60 e depois foi esfacelado pelo Império, ele ressurge hoje com muita força e tem 124 países e provavelmente mais no correr desse ano, 2024, que fazem parte do novo NAM, Non-Aligned Movement, movimento não alinhado. E a Índia, especialmente, se vê como líder. É um problema muito sério, porque enquanto a China não resolve o seu problema de hindutvas, hinduístas radicais, que apoiam o governo Modi e que apoiam o partido que elegeu Modi, não resolverem as pendências culturais, antropológicas e histórias contra os muçulmanos, eles jamais vão poder se arguir como líderes do sul global. Isso é um negócio que a gente não vai ver tão cedo, inclusive. E a Índia, com a sua aspiração de grande potência, com todas as maravilhas culturais, filosóficas que nós conhecemos muito bem, do ponto de vista da sua estabilidade interna, ainda é um país onde há 600 milhões de pessoas completamente excluídas do dito milagre econômico indiano. Enquanto isso não for resolvido, como a China resolveu nessas últimas décadas, a Índia não pode se considerar uma grande potência, apenas uma potência média emergente do sul global, e muito menos líder de um bloco. Aí a gente entra num bloco que talvez seja o mais complexo de todo por causa das suas fissuras internas, que são as terras do Islã. As terras do Islã agora elas têm uma oportunidade histórica de união justamente por causa do que a gente pode definir como o acontecimento geopolítico mais aterrador do jovem século XXI, que é o genocídio em andamento em Gaza. Isso está unindo as terras do Islã aos poucos, mas há sinais extremamente fortes de que isso pode se desenvolver e terminar virando uma união de sunitas, xiitas, sufis, radicais sunitas, facções em diversas partes do Islã soft da Arábia, desculpe, do sudeste da Ásia, porque eles agora percebem que uma linha vermelha fundamental, que é Al-Aqsa, no leste de Jerusalém, foi infringida e, na demência dos sionistas que fazem esse governo de Bibi Netanyahu, todo mundo do oeste da Ásia até aqui, Ásia Central, até o sudeste da Ásia, de Java a Sulawesi, na Indonésia, ou nos sultanatos da Malásia, todo mundo já percebeu que o objetivo dos sionistas radicais é exterminar Gaza, provocar um êxodo
seja para onde for, e de preferência do ponto de vista deles para o mar, que todos vão para o mar e se afoguem. É uma coisa absolutamente horrenda, mas é como esses caras pensam. E, no fundo, destruir a mesquita de Al-Aqsa e construir o terceiro templo mítico, depois que o segundo foi destruído, do mundo hebraico. Ou seja, isso coloca praticamente na nossa frente uma embrionária e cada vez formando-se cada vez mais flagrante, uma guerra de civilização entre a civilização hebraica, ou pelo menos o que sobrou da civilização hebraica, assambarcada por esse governo de extremistas, e o Islã civilizatório. Isso vai ser um dos grandes temas de 2024 e adiante. Como isso vai se coordenar, como, por exemplo, o eixo da resistência, que apoia a causa palestina. E aí entra Hezbollah, entra o exército árabe sírio, entram as milícias do Hashd al-Shabi no Iraque, entra Ansarullah no Iêmen, o que a gente chama de eixo da resistência, que eles estão na vanguarda da defesa dos direitos dos palestinos. Como isso vai se intrincar com monarquias totalmente absolutistas, extremamente reacionárias do Golfo Pérsico, incluindo, evidentemente, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. Um elemento fundamental disso que está vindo para frente é o fato de que 3 personagens principais vão ser membros do BRICS 10. Não é mais BRICS 11, como você já sabe muito bem, porque a Argentina, especialista em facada nas próprias costas, se está auto-excluindo dos BRICS, da expansão dos BRICS. Mas nós vamos ter, a partir de 1º de janeiro, dentro dos BRICS, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes. 3 dos maiores produtores de energia do mundo, agora conversando, por mérito justamente da parceria estratégica Rússia e China, capazes de sentar na mesma mesa e discutir assuntos geopolíticos e geoeconômicos extremamente importantes e, mais ou menos, em diversos níveis, unidos em torno da causa palestina. Mas, no caso do Irã, no meio no caso dos Emirados e menos no caso da Arábia Saudita. Ainda que os sauditas e os emirates estejam já percebendo que o que a administração do boneco de pano em Washington inventou, esse novo dispositivo comercial que se chama IMEC, IMEC, cujo título não diz o que é um corredor econômico basicamente entre Europa, Israel, Arábia Saudita, Emirados Árabes e Índia. Isso não está refletido no acrônimo. Ou seja, isso é a maneira que os americanos acharam de normalizar Israel com seus vizinhos árabes e transformar Israel num polo de conectividade e de distribuição de energia entre o mundo árabe, a Europa e mesmo a Índia. Não vai rolar, já está morto. E os próprios israelenses mataram esse projeto com a matança organizada que eles organizaram e continuam organizando em Gaza. Bom, então o polo islâmico é o que vai despertar mais atenção de todos nós e como eles vão se articular a partir do ano que vem. E aí, os 2 polos finais, África e América Latina. A África com ainda enormes problemas internos, e a América Latina, depois da eleição do Serra Elétrica em Buenos Aires, com uma divisão interna gravíssima entre os 2 principais personagens, atores geopolíticos da América Latina, Brasil e Argentina. A gente não sabe, a gente não tem ideia de onde isso vai desembocar. Pode acontecer tudo, inclusive um final prematuro desse governo. Bom, esses são os blocos que estão mais ou menos configurados. E daí a gente passa para, no momento, as 5 frentes que, de uma hora para outra, literalmente, pode se desmultiplicar em 6, 7 ou 8 frentes no decorrer de 2024. A primeira frente de guerra, literalmente, que não vai desaparecer, mas que vai ser reorganizada, é Rússia contra a OTAN na Ucrânia.
dentro dessas discussões em Astana há alguns dias, e antes disso, o que foi o tema do nosso Pepe Café anterior, o que eu discuti em Moscou, também é o quê? É tudo tão rápido que, na verdade, é na semana passada, por incrível que no começo da semana passada. E tudo com uma velocidade vertiginosa, como vocês sabem. Os americanos estão desesperados buscando um cessar-fogo, que, na verdade, é uma maneira de postergar uma discussão séria sobre o status da Ucrânia e na qual os russos não vão cair. Eles já caíram em diversas balelas do Império, como os acordos de Minsk, por exemplo, não vão cair em mais outra. E isso é deixado claro por todo mundo na Rússia, do presidente Putin ao ministro Lavrov, ao ministro da Defesa Shoigu. A operação a operação militar especial só vai acabar quando todos os objetivos forem atingidos e isso vai ser resolvido no campo de batalha. Tradução: a Ucrânia vai ter que se render incondicionalmente sob os termos russos. E não é só a Ucrânia, a OTAN e os Estados Unidos. Quem determina o futuro da Ucrânia e o pós-campo de batalha vai ser Moscou. E não tem outra saída. E isso gera um descabelamento em massa generalizado entre as elites atlanticistas, especialmente em Washington. Bom, o segundo front, que é o que a gente está vivendo agora, é justamente Israel contra Islã. Ou seja, Israel, se o Islã atua como um todo, a partir de agora, a partir do começo do ano BRICS 2024, e há uma ofensiva coordenada para instigar um pouco de bom senso aos israelenses, eu acho melhor aquela cambada genocida de Tel Aviv começar a pensar numa outra vida, ou até numa não-vida. Isso também é um assunto a ser resolvido a partir de 2024. Terceiro front, que já está em andamento há algum tempo, a rebelião do Oeste da África contra a França. A França está sendo expulsa do Oeste da África, do que a gente chama de France-Afrique, paulatinamente, mas inexoravelmente. E, por enquanto, são 5 ou 6 governos, breve pode ser 7, 8 ou 10. É uma questão de tempo e os vassalos dos franceses no Oeste da África estão condenados à extinção. O quarto front, ele não é um front ainda, é o que os americanos gostariam de transformar em front. Taiwan. Taiwan é o cavalo de Troia para o Império tentar desestabilizar a China e todo mundo na liderança chinesa sabe isso de A a Z. Nesse fórum de Astana, foi confirmado por um dos personagens principais do fórum, que é um assessor de primeira linha do Pentágono há mais de 50 anos, Edward Luttwak, que claramente, em uma das suas intervenções, botou tudo para escanteio, literalmente só falou de uma coisa, da nova guerra contra a China, que é a única guerra que interessa aos Estados Unidos, que existe uma simetria total entre os Estados Unidos e China, ou seja, os Estados Unidos está aqui e a China lá embaixo, não é uma raça de guerreiros, é um bando de covardes, e isso eu estou transliterando as suas próprias palavras. E que a guerra já começou e basicamente que os Estados Unidos vão vencer. Essa é a visão dos radicais do Deep State americano. E foi, mais uma vez, muito esclarecedor de ter isso confirmado em pessoa, frente a frente, pelo Edward Luttwak. E o quinto a quinta frente que pode ter encontrado um prenúncio de solução é Venezuela Essequibo. Houve um encontro entre os presidentes, eles prometeram que isso não vai descambar em uma guerra eterna financiada ou, como é que chama, impulsionada pelo Império, e há possibilidade que essa frente possa ser resolvida em termos diplomáticos. Nada impede que outros fronts possam aparecer breve. E como a política americana
é desestabilizar qualquer ponto do espaço pós-soviético, com certeza absoluta, nós já podemos dizer que um dos próximos fronts que pode pegar fogo são os bálticos, porque os extremos radicais da OTAN, inclusive ex-secretários-gerais como o dinamarquês demente Anders Fogh of War Rasmussen, já dizem que vamos bloquear o Báltico e vamos bloquear São Petersburgo e vamos eliminar a Rússia do Báltico. Só um débil mental é capaz, que chega à condição de secretário-geral da OTAN pode pronunciar algo do gênero. Então, esse é um foco perigosíssimo, e o outro foco, evidentemente, é a Polônia, que está sendo constituída pela OTAN como a grande força no leste da OTAN, anti-russa, evidentemente. Há possibilidades de outros focos na África, onde o Império vai tentar desestabilizar os ganhos de Rússia e China, os ganhos econômicos da China, os ganhos diplomáticos da Rússia. Na América do Sul também, até mesmo no sudeste da Ásia, onde, pela primeira vez, os 10 países da ASEAN, do sudeste da Ásia, estão começando a comercializar nas suas próprias moedas e serão, digamos, ávidos participantes assim que for estabelecido um processo que já está em andamento, já discutido em Moscou e já chegando às mais altas instâncias, de passar ao largo do dólar em comércio bilateral e multilateral nas moedas locais. Então, isso dá uma ideia para vocês de atual, no final de 2023, início de 2024, entre os blocos, entre os principais focos de guerra dentro de cada um dos blocos, e levando a uma pergunta fundamental. A Terceira Guerra Mundial está às nossas portas? Não, não é isso, ainda. Isso foi uma das discussões mais sérias que nós tivemos em Astana, inclusive. Pelo menos chegou-se a um consenso de que não é que a Terceira Guerra Mundial vai estourar amanhã, mas as instâncias de desequilíbrio em todas essas frentes e dentro de todos esses polos são extremamente preocupantes. Então, a gente vai focalizar muito no ano que vem em Rússia, China, Irã e no movimento dos não alinhados, os 124 países do sul global que fazem parte dos não alinhados. O choque dessa transição 2023-2024, que coincide com a presidência russa dos BRICS, é o choque entre o caos controlado na cabeça do império e o processo de descolonização definitiva da maioria absoluta do sul global, assumindo que do lado americano, especialmente, haja interlocutores. A gente sabe que no momento não existem. Isso é reconhecido por diplomatas russos de primeiríssimo nível. Por exemplo, as discussões que eu tive com um dos analistas chineses da Tsinghua University de Pequim, no Fórum de Astana, a gente teve algumas conversas muito profundas. E ele diretamente, ele fala inglês muito bem e conhece o Ocidente muito bem também, tem um passado militar estrelar na China. Ele diz que os americanos e a classe dominante que rege o deep state americano, a cabeça deles ainda é final de Segunda Guerra Mundial, e eles olham especialmente para a Eurásia como um todo e só veem inimigos. O que está na nossa frente no final de 2023, começo de 2024, no ano dos BRICS? Eu vou resumir ao máximo o jogo, o fundamental do jogo. De um lado, a gente já vai continuar a ter caos controlado pelo Império, ou seja, o caos que eles são mestres em impingir para o sul global e que eles acham que eles podem manter sob controle. E, do outro lado, um processo de descolonização cada vez mais acelerada do sul global para ficar livre mais cedo do que tarde das garras
econômicas, geoeconômicas e geopolíticas do Império nos últimos 75, 77, 78 anos. Então, esse é o jogo que a gente vai estar vivendo no dia a dia. E isso em diversas declinações e com possibilidades extremamente preocupantes disso degringolar de uma maneira praticamente irreversível. Então, a conclusão da nossa conversa pode ser não exatamente edificante, mas ela é bastante realista. Foi um dos temas principais que nós discutimos nesse fórum em Astana, onde, mais uma vez, foi muito bom deixar bem claro esse choque de civilizações entre representantes do Império, especialmente anglo-americanos, alguns no meio, como, por exemplo, indianos, embaixadores indianos ou analistas turcos, ou analistas do Azerbaijão, na verdade, um analista sérbio que trabalha num think tank de Baku, no Azerbaijão, e do outro lado, russos, chineses e Pepe Café. Foi muito instrutivo tudo isso. O mérito do Fórum de Astana de ter organizado esse e, na verdade, ter promovido eles sabiam que o debate ia ser ferrenho e que teria possibilidade de pegar fogo. E pegou fogo na última sessão, como a gente esperava que pegasse. Deixando, mais uma vez, bastante claro que, do ponto de vista das elites do Império anglo-americanas, a derrota cósmica no campo de batalha, no Donbass, nas estepes do Donbass, jamais vai ser admitida por eles, mas eles não vão ter saída porque vai ser um fato praticamente consumado. E é a partir desse fato que a Rússia está construindo, digamos, colocando a pedra filosofal na construção do mundo multipolar, na sua aliança estratégica com a China, e 2024 vai ser o ano onde a aliança estratégica Rússia e China pode avançar de uma maneira que talvez nem eles mesmos saibam que possa ser tão radical na construção de um mundo muito mais harmônico do que esse multiciclo de terrores que nos aflige o tempo todo. Adeus para vocês todos do Turquistão, um adeus ao ano 2023, que foi um ano muito barra pesada para todos nós, e vejo vocês em 2024, ainda não sei onde. Um café Turquistão, velhas rotas da seda para vocês todos. Tchau.